Boa noite, quinta-feira, 5 de maio. O Nesp Notícias repercute o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a votação do impeachment da presidente na comissão do Senado. Quem conversa com a gente é o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Você vai ver também. São 60 reclamações por dia de buracos nas ruas de Bauru. A prefeitura não dá conta de atender e é o motorista quem fica no prejuízo. Um trabalho minucioso. 4 meses depois dos alagamentos, o Museu Histórico de Lençóis Paulista recupera o acervo com técnicas como congelamento de livros. Por dia, a Prefeitura de Bauru recebe em média 60 reclamações de buracos nas ruas. A administração municipal afirma que não é possível quantificar quantos são consertados. Diz que mantém a operação tapa-buracos com 9 caminhões trabalhando, 5 da Prefeitura e 4 do DAI. Mas é só andar pela cidade para perceber que o esforço não é suficiente para acabar com o problema. Sobra para o motorista e para o motociclista, que tem de pagar pelos estragos causados pela buraqueira. Genil trabalha numa empresa de mudanças. Há 12 anos no ramo, o motorista reclama da dificuldade que tem em andar pelas ruas de Bauru. Por carregar diariamente objetos frágeis e de grande valor, o maior problema, segundo ele, é conseguir desviar dos buracos e evitar prejuízos para a empresa. É complicado, viu? Por causa que você vê, a gente trabalha com coisas dos clientes, né? É geralmente televisão cara, vidro, espelho, então tem bastante problema dentro do baú do caminhão, viu? Tem como desviar desses lugares? Porque às vezes você desvia de um lugar, você cai no outro, né? Então é complicado, viu? Marco é mototaxista e conhece as vias da cidade como ninguém. E ele sabe também aquelas que têm maior número de buracos, remendos e ondulações. Segundo Marco, pilotar em ruas mal conservadas é bastante arriscado. Com uma câmera acoplada na moto dele, fizemos parte do trajeto diário que o Marco percorre. O trecho vai do cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Nuno de Assis até a alça de acesso da Nuno à rodovia Marechal Rondon. Pela trepidação do veículo, dá para notar os riscos que o mototaxista enfrenta todos os dias. É um caos, principalmente aqui, onde que a gente está na Nuno de Assis, né? Tanto bairro, centro e centro-bairro. Às vezes a gente está numa certa faixa e não tem como a gente se desviar, porque por causa de muito fluxo, né? E a gente acaba entrando nessa trepidação. Você já caiu por causa de buraco? Com certeza. Outro problema que o Marco aponta é em relação aos gastos que tem com a manutenção da moto. Tudo provocado pelo excesso de buracos. De repente você está aí numa avenida, uma rua, e bate seco, né? Como diz aí, bate seco e é fatal. No meu caso aqui, tive que trocar os amortecedores por motivo que danificou totalmente os amortecedores da minha moto, né? Esse mecânico confirma. Ruas em péssimas condições obrigam o motorista a fazer reparos com mais frequência nos veículos. Amortecedores danificados, pneus cortados ou rodas entortadas são as reclamações mais comuns. Às vezes uma roda amassada que, se fosse de ferro, dá para desamassar, tá? Ou o ideal seria substituir. Mas a maioria das vezes desamassa e faça o balanceamento e resolve, tá? Volta ao normal. Agora, num caso de dano de uma caixa de direção, de um amortecedor, de uma balança, aí se torna um custo muito mais alto, aí variando até uns 2, 3 mil reais, dependendo do veículo. Falando em transtornos por causa de ruas intransitáveis, o prefeito Rodrigo Agostinho decidiu agora há pouco, em reunião com o secretário de Obras e o presidente do DAI, que o município vai fazer reparos na quadra 12 da Avenida Nuno de Assis, no cruzamento com a Avenida Nações Unidas. Moradores reclamam da falta de segurança no local. O cruzamento está interditado por causa das obras de instalação de interceptores de esgoto, que continuam paradas porque o DAI e a empresa responsável discutem sobre o pagamento de aditivos. Funcionários da Secretaria de Obras e do DAI já começaram os trabalhos, com previsão de conclusão para a próxima segunda-feira.
Bauru segue com o sol, mas no fim de semana o tempo começa a ficar instável, já preparando o terreno para a chuva, que deve se estender pela semana que vem. Vamos ver então como fica a previsão para amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. A sexta-feira deve ser de sol no interior do estado, mas no sul e no leste já pode chover por causa da aproximação de áreas de instabilidade. Em Bauru, o sol ainda deve predominar amanhã. Agora a umidade do ar é de 59%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Hoje os termômetros foram dos 15 aos 27 graus. Nesta sexta, a temperatura se mantém estável, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Depois do intervalo, você vai ver como o principal museu de Lençóis Paulista vem recuperando o acervo que foi danificado pelas enchentes do início do ano. Livros e documentos foram congelados e agora estão sendo manipulados minuciosamente para que registros históricos fiquem preservados. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Termina amanhã o período de inscrições de trabalhos para quem quiser participar do 7º Encontro Paulista de Professores de Jornalismo. O evento, organizado pelo Departamento de Comunicação Social da Unesp em Bauru, em parceria com o Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, vai ser realizado nos dias 20 e 21 deste mês aqui na Unesp. O encontro deste ano tem como tema Credibilidade Perdida, a ética na cobertura jornalística política. O encontro é uma oportunidade para jornalistas, estudantes e docentes da área refletirem sobre o exercício da profissão. Para mais informações, é só acessar o link que aparece aí no seu vídeo. A Rádio Unesp completa agora em maio 25 anos. Nós já mostramos aqui que a emissora está com uma programação especial. E ainda em comemoração vão ser realizados 2 eventos culturais. As informações com a repórter Kátia Vanzini. Músicas e atrações culturais estão programadas para a comemoração dos 25 anos da Rádio Unesp. Os eventos acontecem nos dias 13 e 19 de maio, qualquer pessoa pode participar. Eu vou conversar com a diretora da rádio, a Cleide Potts, que vai nos dar mais detalhes. Quais são as programações para o aniversário dos 25 anos da rádio? No dia 13, que é o dia de aniversário da rádio, quando a rádio comemora seus 25 anos, nós vamos ter uma cerimônia comemorativa aqui no Auditório Livre da rádio. Nós estamos chamando de Auditório Livre porque a gente tem um palco hoje a céu aberto, onde nós vamos ter uma edição especial do programa Happy Hour, com 2 horas de duração e apresentação de músicos de Bauru e da região. E nós poderemos ter aqui no palco, no Auditório Livre, a presença dos nossos ouvintes, que nós estamos fazendo um convite especial. E no dia 19, no Anfiteatro Guilherme Ferraz, a partir das 20 horas, nós vamos ter uma mostra cultural, com a participação de bandas de Bauru e região que estão se inscrevendo pelo nosso site. Não é um evento competitivo, é apenas uma mostra e o objetivo é promover mesmo a apresentação de novos talentos musicais de Bauru e região. Quem estiver interessado em participar, em apresentar seu trabalho musical, pode se inscrever pelo site da rádio, em radio.unesp.br. Lá tem um link para fazer a inscrição e a gente vai ter que fazer uma seleção caso haja um grande número de participação, porque também a gente tem um tempo limitado. Esse evento, no dia 19, o encerramento vai ser com uma banda de São Paulo, em Blues Beer Band, que vai, então, fazer o encerramento dessa programação do aniversário da Rádio Unesp. Ok, obrigada pelas informações. Se você ficou com alguma dúvida sobre a programação, acesse o site da Rádio Unesp, lá você vai ter todos os detalhes. A Rádio Unesp FM de Bauru, ela pode ser sintonizada em 105.7 MHz. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. Ainda sobre a Unesp, o Departamento de Artes e Representação Gráfica promove hoje uma palestra com a artista plástica Edith Derdick. Ela vai falar de processo criativo. Edith é considerada uma das artistas mais importantes da atualidade por causa da produção artística, teórica e literária que desenvolve. A palestra vai ser daqui a pouquinho, às 8 da noite, na Sala 1. A entrada é de graça. A gente vai mostrar agora um trabalho minucioso para garantir a preservação da cultura de uma cidade aqui da região. É a recuperação do acervo do principal museu de Lençóis Paulista, que foi atingido pelas enchentes no início do ano.
Livros e documentos foram congelados para não se desfazerem com a lama trazida pela chuva. Agora, esse material está sendo manipulado para continuar a manter a história viva. No início do ano, as chuvas intensas e o rompimento de represas provocaram alagamentos e muitos estragos em Lençóis Paulista, a cerca de 40 quilômetros de Bauru. Quase 400 casas foram afetadas e cerca de 80 pessoas ficaram desalojadas. Passados 4 meses, a cidade ainda se recupera. No Museu Alexandre Quito, um trabalho minucioso chama atenção. Este é o Museu Alexandre Quito, principal museu histórico da cidade de Lençóis Paulista. Ele ficou debaixo d'água durante a enchente que atingiu a cidade em janeiro deste ano. Cerca de 70% de fotos, documentos e jornais foram avariados pela enchente. Ninguém esperava, foi um grande susto realmente. Nós fomos surpreendidos até o último momento. Nós estávamos levantando as peças, colocando em móveis mais altos, mas infelizmente a água superou as nossas expectativas e foi realmente muito alto. E quando abaixou a água, nós tínhamos tudo misturado em meio à lama, úmidos, molhados. Então realmente foi um momento bastante crítico. As fotos tiradas por funcionários mostram o nível em que a água chegou e os estragos provocados pela enchente. Hoje, quase totalmente recuperado, o museu ainda guarda nas paredes externas as marcas onde a água chegou. Móveis e objetos como esse piano e o antigo aparelho de rádio foram danificados. Mas o maior estrago foi entre documentos, jornais, revistas e livros antigos. Aos poucos, esse acervo vem sendo recuperado. Para evitar que tudo se perdesse, técnicos deram início a um procedimento bem delicado. Primeiramente, tudo foi congelado. Neste freezer ainda está parte do material. Eles foram ensacados e congelados, certo? Para a gente conseguir preservar a umidade, para não haver o secamento de toda essa matéria, esse lodo do rio, todo o esgoto, a água do rio, viesse a danificar ainda mais o papel, né? Descongelamos, estamos lavando, desencadernamos, lavamos, vamos secar, certo? Depois reencadernar todo esse material. Bastante coisa, é muito difícil recuperar. As fotografias mais modernas, certo? Que são essas fotografias digitais, tal. Isso é muito difícil da gente recuperar. Mas a maior parte, certo? A gente está recuperando com bastante critério. Aqui, técnicos limpam uma a uma das folhas desse livro atingido pela lama. O manuseio exige cuidado, delicadeza e atenção. Para recuperar a obra, primeiro cada folha é passada em um recipiente com água. Com o pincel, o acúmulo de lama e barro é retirado bem devagar. Às vezes é necessário utilizar uma esponja para então começar tudo novamente. Mas a recuperação não termina na lavagem. Depois de limpo, materiais como essas carteiras de trabalho antigas são secos e prensados. Quanto tempo você acha que esse acervo vai poder voltar a ser visitado pela população? Olha, no mínimo mais 2 meses para que a gente consiga colocar o museu em ordem. A documentação ainda vai em processo, acho que até o final do ano, porque além de ser recuperado, secado, ele tem ainda que ser encadernado, acondicionado de forma que seja correta para que as nossas próximas gerações ainda possam usufruir desse material. Luiz Augusto veio de Botucatu para ensinar a técnica de recuperação dos documentos para os funcionários do museu. O nosso intuito, né, foi a gente capacitar o pessoal da secretaria, né, que possa depois continuar esse trabalho, certo? E uma vez que eles vão aprender a lavar e encadernar, certo, eles vão estar capacitados para fazer qualquer serviço dentro do museu. João Vitor já trabalhou no museu e agora vê no trabalho de recuperação uma chance de manter com Lençóis Paulista o orgulho de ser chamada de a cidade do livro. É um trabalho meticuloso, nós precisamos ter muito cuidado com o modo como lidamos com os documentos, até porque eles estão mais frágeis, estão molhados, e é realmente o mesmo carinho que nós temos com os livros, o zelo que nós temos com os livros dos quais nós impressamos a biblioteca. No próximo bloco, a gente repercute a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E fala também sobre o andamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para analisar os últimos fatos, vamos receber o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Voltamos já já.
Voltamos e o assunto agora é a política nacional. O Supremo Tribunal Federal confirmou agora à tarde, por unanimidade, a suspensão do mandato e o afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara. A medida tinha sido tomada hoje cedo pelo ministro Teori Zavascki em caráter liminar. A dúvida agora é se esse afastamento pode interferir no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi aberto por Cunha e está sendo analisado no Senado. Para comentar essas questões, recebemos em nosso estúdio o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Professor Max, muito obrigada por sua presença. É um prazer sempre estar aqui. Você sabe disso, né, Larissa? Obrigada, professor. Max, a situação do Cunha à frente da presidência da Câmara já era insustentável há muito tempo. Essa decisão já poderia ter sido tomada desde o fim do ano passado. Por que, na sua visão, a Suprema Corte só se manifestou hoje sobre esse assunto? Bom, é uma pergunta importante e uma pergunta bastante interessante, né? Na verdade, naquele momento, o que estava acontecendo é que as provas não eram muito consolidadas. Ou seja, havia suspeitas, havia indícios, né? Mas a justiça, ela funciona na base das provas. Ou seja, se você tem provas, tudo bem. Se não tem provas, não pode passar do que era naquela época uma suspeita. O que aconteceu de lá para cá é que muitos depoimentos foram aparecendo, né, e confirmando aquilo que inicialmente era uma suspeita. Ora, diante disso, né, diante dessas evidências, é que o Supremo Tribunal decidiu que houve sim, ou que há suspeitas sim, muito fortes de que o Cunha esteja envolvido, né? Então, diante disso, o processo ganhou outra dimensão, né? Evidentemente já muito mais consolidada, muito mais fundamentada, e se decidiu, em função também do possível afastamento da presidente, né, que alguém que vai ocupar um cargo de presidente na eventual saída do Temer, né, sendo julgado réu, ele não pode, de fato, a legislação proíbe, né, que ele seja ou que esteja habilitado a assumir esse cargo. Claro, por trás há também o interesse político, né? A gente não pode nunca negar esse fato, né? Então, naquele momento, não estava claro o impeachment, não estava claro que a situação ia chegar a esse nível que chegou, né? Então, havia uma certa tolerância, né? E as forças de oposição, de alguma maneira, também não tinham, claro, que iriam ter maioria no Congresso, né, para votar. Então, havia uma espécie de, vamos dizer assim, bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Não temos argumentos para poder tomar essa medida. Mas tomaram um rumo às coisas, não é, que se tornaram inevitáveis. Teoricamente, o impeachment está já aprovado, não é? Tanto no Congresso como no Senado, não é? E agora sim, seria muito difícil, né, sustentar a figura do Cunha. Ainda que o impeachment esteja praticamente aprovado, Max, defensores da presidente Dilma falam que essa saída atrasada, na visão deles, do Cunha, poderia ter evitado, inclusive, a abertura do processo de impeachment, se ele tivesse sido afastado anteriormente, né? E isso abre alguma brecha, na sua visão, para que o impeachment seja questionado, a legalidade dele seja questionada? Bom, se eu fosse o defensor da Dilma, eu tentaria, né? Sem dúvida nenhuma. É um recurso que você tem, você pode utilizar. No entanto, Larissa, eu vejo isso muito problemático, não é? Porque o rito em si, a aceitação do processo, é uma prerrogativa do presidente. Ele era presidente, ele aceitou, ele consultou o Supremo determinou o rito. Foi, né? seguido. Foi seguido. Houve direito à defesa ampla, né? Não se atrapalhou, não houve vamos dizer assim, suprimir uma etapa para ir para outra, não é? Então, diante desse quadro, eu creio que não há provas nem argumentos suficientes para evitar que o Supremo decida pelo reconhecimento do impeachment, né? Agora, tem que se tentar, né? Tem que se tentar, porque também, desde o ponto de vista dos defensores da Dilma, o argumento é muito forte, né? Havia interesses particulares do Cunha que motivaram a abertura e não seriam interesses políticos. Ele teria aberto por uma vingança. Isso, uma espécie de vingança pessoal, né? Mas, veja, isso é subjetivo, né? Isso é subjetivo, embora está ficando muito claro, né, que era objetivo, né? Quer dizer, existia de fato um confronto dos dois, né? Depois que
os membros do PT falaram que iriam votar contra ele na comissão de ética, é que ele aceitou o pedido, né? Então, são muitas coincidências que nos levam a suspeitar que de fato foi vingança, né? Foi mesmo. E falando sobre o processo de impeachment, o relator da comissão no Senado já deu parecer favorável à abertura. Esse parecer ele deve ser votado na semana que vem e a presidente já vai ser afastada, Max? Sim, nós não sabemos quando que será, né? Porque, embora seja marcado para o dia 11, né, a votação, podem haver recursos, né, falas, requerimentos, pode atrasar um pouquinho, né? Pouca coisa. Mas a partir do momento em que isso for aprovado, ela tem que se afastar. No dia seguinte, ela se afasta, né? E assume já o vice no comando do país, né? No cargo de presidente. Depois disso, ela tem até 180 dias para se defender, né? Ou seja, ela ainda tem uma chance grande de tentar reverter isso, né? Um direito que se dá, ela pode exercer esse direito, mas o quadro em si se mostrou muito desfavorável à figura do presidente. Particularmente, eu não pensava que a votação no Congresso fosse de tanta diferença, né? Não sei como será a votação do Senado, mas o que tudo indica vai seguir nas mesmas proporções. Ou seja, ela não tem mais base política para reverter esse processo, né? Então, eu diria assim, claro, tudo pode acontecer, né? Mas tudo indica, né, que é muito difícil, uma vez que ela saia, que ela possa voltar, né? Até porque a configuração de forças é outra, né, Larissa? Veja, aí o Temer já é presidente, ele indica os ministros. Ele já tem o quadro de ministros pronto, montado, né? Pronto, totalmente pronto, né? E aí, o que ele está realizando, até onde vão os nossos conhecimentos, ressuscitar aquela política de alianças no Congresso, né? Então, troca o ministério pelo apoio político, troca o ministério por apoio político. E aí ele tem maioria, obviamente ele tem maioria, né? Então, é muito difícil, né, para o momento atual, para a presidente reverter, porque chegamos a um ponto no qual, se prove ou não se prove, os deputados já têm um posicionamento. E é um julgamento político. É um julgamento político. Então, eles vão votar independente dos argumentos, dos fatos, não é? E a única alternativa que eu vejo como viável, né, é que o Tribunal de Contas da União não condene as pedaladas fiscais, né, que é um dos pontos que está sendo levado em consideração. Se isso acontecer, cabe sim, e aí sim seria um recurso muito forte ao Supremo. Porque é um embasamento do pedido, né, de afastamento. Né? Mas aí fica uma coisa assim em aberto, né? Quer dizer, se o Tribunal de Contas, se não for, não é? Eu não sei se, diante desse julgamento que está sendo feito, não é? O Tribunal de Contas seria hoje capaz de falar que não houve crime. Não é? O argumento da Dilma é muito claro, não é? Não se alterou a meta fiscal. Não é? Se não se altera a meta fiscal, não há o remanejamento interno, não há nada que configure que não pode ser feito. Não é? Agora, nós estamos na democracia, e na democracia a instância tem que se pronunciar. Portanto, se o Tribunal de Contas da União ele aprova as contas da Dilma, eu creio que seria obrigado a voltar aqui, né, Larissa, para discutir novamente esta situação, né? Porque pode sim, e aí seria sim um argumento muito forte. Tá certo, Max. Muito obrigada por aprofundar essa discussão de momentos históricos, né, da nossa política nacional. Eu que agradeço a oportunidade. É isso por hoje. O Nesp Notícias volta amanhã às 19h, ao vivo. Tchau!